Já de volta com a Manhã da Piedade e nesta quarta-feira, claro, nós temos que tomar um cafezinho gostoso, né, gente? Então, quando a gente fala em café, você já sabe que estamos falando do café Riachuelo, né? Você, como eu, gosta de um bom café? Então, se você ainda não conhece, o que você está esperando, hein? Tem que conhecer o café Riachuelo, que é o puro café com grãos especiais e também selecionados das regiões do sul de Minas Gerais e do Cerrado Mineiro. E é um café 100% arábica. Ele é torrado e também moído artesanalmente. Então você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo, vai às compras? Não se esqueça, viu? Coloque um lembretezinho aí para você levar para sua casa o café Riachuelo com o verdadeiro gostinho da roça. E não é de hoje, gente. Tem muita tradição este nome. É desde 1962. Né, fazendo, então, o verdadeiro café dos mineiros. E você vai encontrar o café Riachuelo moído na hora, ali no final da Avenida Paraná, fica bem na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, né, na antiga Praça 1º de Maio, fica no centro da capital mineira. E para você ter mais informações sobre o café Riachuelo, basta você ligar, o número aparece aqui na telinha para você, tá? Então ligue agora, ligue o quanto antes, converse com a equipe, né? Esclareça suas dúvidas, que você vai se convencer, tenho certeza, né? Da delícia que é o café Riachuelo, que é o ponto alto em café. Bom, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que tem a ver com o nosso direito de ir e vir, com a nossa segurança também, claro, com a nossa vida, né? Você sabia que um estudo recente indicou que há registros de um número muito maior de mortes no trânsito, né, do que decorrentes na guerra na Síria, por exemplo? Isso é grave, hein? É muito sério, gente. Como será que a engenharia de tráfego trabalha, então, para reduzir a severidade e também o número de acidentes? E também por que será que há tanta violência no trânsito, né? O que será que sentem as pessoas que pegam um veículo, né, e são imprudentes? Esse é o nosso tema agora aqui no Manhã da Piedade, né? Nessas duas questões que estão diretamente interligadas. E para conversar sobre isso, nós estamos recebendo no programa o mestre em transportes e também especialista em segurança viária, que é o Caio Cordeiro, e o psicólogo Wesley Carneiro. Caio, Wesley, bom dia para vocês, bem-vindos. Bom dia, Ciri. Então, Caio, eu quero começar com você. Quando a gente fala em segurança no trânsito, é uma questão bem ampla, né? E essa segurança parte de cada um de nós, seja pedestre, motociclista, motorista. O que você entende como isso, você que trabalha na área? A segurança viária, ela pode ser constituída das pessoas que utilizam o ambiente viário, pedestres, condutores, também dos órgãos que estão por trás do sistema viário, seja ele de fiscalização ou de engenharia, e também um ambiente acadêmico, o que ele prepara para que todos esses três atores atuem em conjunto, para evitar que acidentes aconteçam e melhorar a segurança no ambiente viário. Wesley, e hoje a gente vê tanta imprudência no trânsito, brigas, enfim, são várias situações que chegam a ser constrangedoras, né? Por quê? O ser humano acaba levando um pouco de frustração ali, na hora que ele está no trânsito também, para aquele momento? A gente pode pensar que as pessoas vão ter alguns traços, né, que podem favorecer para esse comportamento, como agressividade, mas também existe uma coisa muito peculiar do automóvel, ele oferecer para a pessoa uma posição de poder. Então é como se muitas vezes ele usasse aquela ferramenta, o veículo que ele tem à disposição, como uma maneira de extravasar várias coisas que ele não consegue manifestar no dia a dia, que ele não consegue administrar no dia a dia, às vezes são descontadas no carro e colocando a sociedade em risco, né? Teve um problema da vida dele, talvez que ele teve em casa com a família ali, para dentro do carro, coloca outra pessoa em risco. E o problema todo é que muitas vezes, porque assim, para algumas pessoas o dirigir ele está relacionado a um conforto, a algo positivo. É algo que é quase meditativo. Assim. Quando você está dirigindo para muitas pessoas, você não está pensando, por exemplo, em uma série de coisas que está acontecendo. Só que muitas vezes sair de um conflito, seja um conflito pessoal, seja um conflito profissional, e pegar direto o volante pode fazer com que a pessoa acabe representando ali uma série de coisas que não tem nada a ver com direção, que não tem nada a ver com segurança no trânsito. Problema pessoal dela, né? Muitas das vezes. Agora, Caio, quando a gente fala em segurança no trânsito, essa segurança ela trabalha para diminuir a quantidade de acidentes
ou a severidade desse acidente, ou as duas coisas? Na verdade, a segurança viária atua das duas maneiras, principalmente para evitar que as pessoas morram no trânsito, mas também para reduzir a severidade desses acidentes. Então, assim, é um conjunto de ações combinadas que vai reduzir a mortalidade no trânsito, mas também vai atuar de alguma forma para reduzir a severidade. Os dois ao mesmo tempo, Os dois né? ao mesmo tempo. Agora, tem algum estudo em relação a quem provoca mais acidente no trânsito? Quem é responsável, se é que a gente pode dizer assim? Se é o motorista, se é o ciclista, se é o motociclista, se é o pedestre? Principalmente o motociclista está envolvido em aproximadamente 70% dos acidentes. Seja ele como causador ou seja ele como envolvido, sendo a vítima do acidente de trânsito. Esses dados preocupam também, né? Motociclista. Às vezes a pessoa que está dirigindo, que está pilotando uma moto, ela está querendo chegar mais rápido, tem um compromisso, está atrasada. Isso aí tem um pouco também da organização da pessoa, do dia a dia da pessoa, pode-se falar assim? A moto acaba virando uma alternativa, né, num trânsito tão caótico. Ela vai ser talvez o veículo que vai trazer mais velocidade, mais agilidade para a pessoa. Mas com um risco, porque muitas vezes a gente consegue perceber que dentre os carros circulam as motos. E com isso existem desde pequenos acidentes, como às vezes um retrovisor, esbarrar num carro ou um pedestre, até a imprudência maior, né, que é andar em alta velocidade, que é causar riscos para os pedestres. Agora, Caio, existe um perfil específico de pessoas em relação ao trânsito assim, que provocam mais acidente? Idade, sexo, homem, mulher? Tem sim, Síria. Como a gente já falou, os motociclistas estão principalmente envolvidos nos acidentes. E aí a gente tem os homens, quase que 70% Os homens, gente. envolvidos nos acidentes. E aí a faixa etária ali de 18 a aproximadamente 29, 30 anos, que é exatamente a faixa etária mais produtiva da nossa vida. Pois é, Wesley, as pessoas às vezes fazem tantas brincadeiras com as mulheres, né? A mulher não dirige bem, tá andando devagar porque é mulher. E aí os dados estão dizendo aqui que são os homens, né? Mas tem uma coisa que eu sempre defendi nesse aspecto, que a mulher ela tem uma atenção difusa muito maior nessa situação. Então ela não está só preocupada com a direção dela. Muitas vezes ela está atenta, olhando para o lado, muitas vezes... E é até curioso, porque como que eu percebo a mulher conseguindo fazer várias coisas enquanto ela está no volante e com melhor qualidade que a gente? Então, isso é muito característico, assim. A imprudência, se a gente pode falar assim, ela está muito mais ligada ao homem, aos traços de agressividade, às vezes uma falsa sensação de poder que é criada ali. E a mulher, na maioria das vezes, ela usa mais como um veículo, como o carro deveria ser. Ela não leva aquela questão de se transformar ao volante, né? Que às vezes a gente vê muitos homens fazerem isso. Porque assim, se a gente for parar para pensar, algumas das características que são desagradáveis assim, na posição masculina, por exemplo, brigar no trânsito, ser mais agressivo, existem mulheres que fazem, a gente não pode tirar isso, mas a mulher ela vai ter uma visão muito mais... centrada no que ela está fazendo, que é a proposta de se deslocar e não conseguir uma briga, não tentar provar a autoridade, não tentar provar que está certa ou que está errada. Ela está mais focada ali na direção, né? Onde ela está. Agora, em relação aos fatores, quando a gente fala de acidente, temos aí humanos, ambientais, viários. Quais são os principais? Principalmente fatores que envolvem o ser humano. Esses fatores comportamentais. Em primeiro lugar? Em primeiro lugar. E aí ele interage com o fator via, com o fator veículo, mas principalmente o fator humano. A gente tem estudos que indicam que as condutas inadequadas de pedestre, motociclistas, motoristas de ônibus, motoristas de auto, todas essas condutas inadequadas são principais fatores causais nos acidentes de trânsito. E aí a gente tem transitar na calçada, transitar na contramão, passar no corredor entre os veículos, o uso de celular por ônibus, auto e por motociclista agora a gente tem tido esse problema. A gente vê muito isso, né? Bom, isso que você está falando, a gente tem um gráfico para ilustrar, vou pedir para o pessoal colocar na tela. Aí está o ser humano, né? Então, em primeiro lugar... Todos os fatores principais elencados para ele. Excesso de velocidade, ingestão de álcool ou drogas, remédios, medicamentos, e aí cansaço ou sonolência mais voltada para o final do dia, a conduta perigosa em relação a isso, a utilização, por exemplo, do celular no trânsito. Aí a falta de habilidade, que é um pouco menor, mas existe. A gente acredita, ainda tem. O processo de capacitação do condutor de motocicleta, ele é muito deficitário.
Você tem o treinamento interno numa pista pequena que você não muda a marcha e depois você coloca esse motociclista num ambiente que tem ônibus, caminhão, carreta, excesso de velocidade, gente cometendo infração que já está inserido nesse ambiente. Então, é um fator que precisa ser melhor trabalhado. É um ambiente totalmente diferente, Completamente né? diferente. Tudo para ele é novo, barulho, estar ali entre aqueles veículos. Isso também influencia nessa questão de acidentes, né? E aí depois tem a questão de vias, que vem ali em segundo lugar, né? Isso. Em menor proporção, a gente tem a via como um ator que contribui para alguns acidentes de trânsito. A gente tem exemplo aí a falta de qualidade na pista de rolamento, por padrão de asfalto. A gente tem deficiências em projetos, sinalização ausente ou excesso de sinalização em que o condutor fica, ele não sabe nem o que ele faz quando se depara numa determinada interseção. Interseções inadequadas ou que já não atendem mais as características daquele momento, pensadas para uma realidade anterior, problemas laterais à via, e aí a gente tem comércio, volume de pedestres, excesso de demanda de travessia. Isso principalmente nos grandes centros, né? Exatamente. E aí falta de iluminação, que hoje já tem sido um fator mais solucionado, mas assim, periferias ainda existem. Agora, veículos. Tem alguns veículos que a gente vê circulando por aí também que não deveriam nem sair da garagem, né? É verdade. Isso a também gente tem interfere. diversos problemas relacionados a veículos, mas quando a gente pega estudos, os veículos eles têm uma participação menor nos acidentes de trânsito. Mas ela existe, principalmente pneu careca e agora nessa época de chuva é um fator que se relaciona com o meio ambiente. Tá, você falou da chuva, né, que está ali, inclusive nessa época do ano agora, né, que chove bastante, as pessoas têm que redobrar o cuidado. E aí a gente tem outros fatores que não acontecem em Belo Horizonte, neve, vento forte para motociclista é um fator que contribui, a gente tem um anel rodoviário e aí eu sou motociclista e quando você trafega no anel rodoviário, você está próximo à carreta, o vento que sai por entre o veículo contribui para balançar a motocicleta, então a gente tem esse tipo de coisa. Neblina e fumaça, a gente teve as queimadas aí recentemente, próximos à rodovia, isso contribui para que os acidentes aconteçam. E aí algum material que derrama na pista, óleo, ou então até mesmo ficou tanto tempo sem chover, esse depósito que cria na camada do pavimento, agora com essas chuvas tende a sair. E Principalmente isso nas aí também primeiras pode contribuir. chuvas, né? As primeiras chuvas. E propaganda comercial, a gente tem ali próximo da Teresa Cristina aqueles painéis enormes, luminosos. Às vezes a pessoa está olhando para o painel, avança o semáforo não viu, atropela um pedestre. São coisas que podem acontecer. Um minutinho que a pessoa se distrai ali já pode ser fatal, né? Exatamente. Wesley, a gente viu ali que os fatores humanos lideram essa questão, né? Acho que tem outros fatores no dia a dia que a gente vai encontrar quando sai de casa, independente se está de moto, de bicicleta, de carro. Mas aí depende um pouco de cada um, então. A direção defensiva é o melhor caminho? É importante porque você tem que dirigir para você e para o outro. Então, você ter uma total condição, né, da sua capacidade de dirigir, da sua capacidade de atenção, ela é muito necessária. Só que algumas transformações sociais, elas vêm acontecendo e gerando um impacto muito grande. Então, a gente pensa hoje, a gente tem motoristas por aplicativo, que é uma coisa que não existia há 30, 40 anos atrás. É verdade, é tudo novo, né? Cansaço e sonolência, como foi citado ali como um dos elementos, é algo que pode estar presente na vida dessas pessoas porque elas precisam de uma carga horária muito grande para produzir uma determinada quantidade de renda para prover seus custos. Então, muitas vezes as pessoas elas se adaptam a um novo ritmo que nem é o que ela está acostumada, trabalhar de madrugada, dirigir 10 horas por dia. Agora, que é essa política adequada de segurança no trânsito, como que ela funciona? Eu queria que você explicasse o que é essa política e, na prática, né, que tipo de ações são implementadas. O município de Belo Horizonte hoje tem uma política de segurança viária e aí, de uma forma macro, ela trabalha principalmente para reduzir a mortalidade no trânsito e a quantidade de acidentes. E aí existem ações que são especificamente elaboradas para mitigar cada um dos fatores que compõem isso. A gente trabalha, por exemplo, para identificar a principal vítima de acidentes de trânsito. E aí você cria ações para mitigar os acidentes que essa pessoa está se envolvendo. Entendeu? Agora, aqui em Belo Horizonte, em relação ao número de acidentes, de uma forma geral, como que está a situação nos últimos anos? Os dados são positivos ou não? Sim, vem reduzindo. Belo Horizonte é uma cidade que foi escolhida para participar do programa Vida no Trânsito, que é uma política da Organização Mundial de Saúde, que tem o objetivo de reduzir 50% dos acidentes
na década de 2011 a 2020. E aí, ano que vem, muito provavelmente, essa meta já vai ser alcançada. E aí ela tem que ser mantida, mas de uma forma geral, os acidentes vêm reduzindo, tanto acidentes fatais quanto acidentes com vítimas. Dado positivo esse, né? A gente quer que reduza ainda mais, A claro. gente quer que seja zero. Tá difícil chegar, atingir É essa um meta? pouco difícil. Agora, você colocou uma questão muito importante, que é os aplicativos, carros, né, que trabalham com aplicativos de uma forma geral. E a gente vê muitos taxistas que já estão há um tempo trabalhando no mercado reclamarem. Outro dia mesmo eu presenciei uma situação. Porque ele não tem treinamento, ele não está preparado, estava acostumado a dirigir no dia a dia para a família, para se deslocar. E aí, como que vocês veem essa questão em termos de segurança? É a inserção de uma pessoa que vai atuar como profissional do trânsito, que não recebeu o treinamento adequado para aquilo. Então, o veículo dela não passa pelas mesmas vistorias que o de um taxista passa. O treinamento que ela recebe, por exemplo, no SESC Senat, que é a preparação do condutor taxista, como tratar o passageiro, como se comportar na via, como conduzir o seu veículo como uma ferramenta de trabalho. O condutor de aplicativo ele não passa por esse tipo de treinamento. Então, normalmente, uma pessoa que está procurando algum complemento de renda, ou então ela está procurando a renda porque ficou desempregada e ela não está inserida nesse ambiente que acaba causando acidente de trânsito. O ideal, então, seria que tivesse um treinamento para essa categoria também. Também. E o mesmo vale para aplicativos de entrega, que é uma coisa que vem crescendo muito Também, hoje em dia. né? E, normalmente, esses condutores não passam por nenhum tipo de treinamento. Basta ter a motocicleta e o aplicativo, ele se credibilita e ele já começa a fazer a entrega. Agora, Wesley, a pessoa, então, acaba levando um pouco dos traços de personalidade dela, né? Para a questão ali do trânsito, no dia a dia. Mas, e aí? O que você indica para as pessoas, né? Quais dicas que você pode passar para aqueles momentos de tensão no trânsito, que às vezes a pessoa está dirigindo normalmente ali, uma direção até defensiva, né? Mas vem uma outra pessoa e acaba, né, tentando tirá-la daquele momento ali de sossego dela, que ela está tentando manter no trânsito. A minha prática clínica ela envolve algo que a gente chama hoje de mindfulness, que é a atenção plena. Essa é uma ideia da gente estar presente diante do que acontece enquanto acontece. E aí, como a gente falou um pouquinho lá no início, é muito natural você estar ali no trânsito, mas com a cabeça no filho que tem que buscar na escola, buscar, sei lá, a esposa no trabalho. E isso a pessoa não está ali, ela não está concentrada. Então, se for trazer alguma coisa que seria fundamental para trabalhar a segurança dessa pessoa, ela está atenta ao que ela está fazendo. Porque, como a gente falou um pouco de direção defensiva, a gente não consegue falar só do motorista. Mas se vier, por exemplo, alguém com um golpe de direção, né, que possa interferir no caminho dela, se ela está atenta, ela vai estar muito mais apta a conseguir evitar um acidente, a conseguir prezar pela segurança dela e do outro também. Então, comportamento seguro no trânsito, a gente pode falar que é a direção defensiva. É estar ali, porque assim, a gente pode ter essa direção defensiva, preocupar com o outro, mas continuar preocupando com o supermercado que tem que fazer. Então, assim, a gente vem para uma... A velocidade das coisas tem pedido uma visão multitarefa da gente. E a gente está acostumado a querer fazer várias coisas. Então, como o Caio mesmo mencionou, da gente estar às vezes ali no trânsito e mexendo no celular, respondendo uma mensagem. Você está dividindo a sua atenção. Aquela coisa que foi escutada por muito tempo, que a gente consegue fazer duas coisas juntas, ela já foi comprovada que não é bem assim. A gente consegue ter uma atenção intermitente. Mas o tempinho de 2 segundos que eu estou olhando ali para o meu celular, eu não estou observando o trânsito, não estou atento ao volante, eu estou meio que funcionando em piloto automático. Caio, os motoristas, a pessoa de uma forma geral, que está ali fazendo parte, que está no trânsito, né? Seja motociclista, ciclista, pedestre, ela está consciente realmente dos deveres dela, das infrações? Ela conhece? A gente pode falar que as pessoas conhecem a legislação de trânsito? Deveriam. Os condutores habilitados, por si só, deveriam conhecer todas as regras de circulação e o comportamento que ele deveria ter no trânsito. Mas o que a gente vê na prática é diferente. É igual o Wesley falou, as pessoas estão com a cabeça em outras coisas quando deveriam estar concentradas numa travessia segura, travessia na faixa de pedestre, parar o carro no local correto, pensar que se você para, por exemplo, próximo de uma esquina, você tira a visibilidade de um condutor que está passando, você omite uma travessia do pedestre. Então, as pessoas não têm essa sensação de que está prejudicando de uma forma global as outras pessoas. Você coloca a outra pessoa em risco.
Pois é, essa questão do celular que vocês dois falaram, né? Às vezes a pessoa está ali dirigindo e está gravando áudio, está com o celular aqui no volante, no painel do carro. Às vezes nem é tão urgente assim. Por que isso, Wesley? A legislação ela precisou, inclusive, se adaptar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de algo que aconteceu e que tem um caráter, por exemplo, culposo ou doloso. Existem alguns comportamentos que a gente sabe que se a gente adotar eles vão colocar a nossa vida em risco e a vida de uma outra pessoa. Ah, bebi só um pouquinho, vou atender só essa chamada, vou mexer só nessa mensagem. A gente sabe, é um risco que a gente está assumindo. Então, quando a gente fala da parte do doloso nisso, a pessoa está assumindo a responsabilidade de que ela pode causar um dano não só à vida dela, mas à vida de pessoas completamente estranhas que vão estar ali à volta. Às vezes ela não tem noção dessa seriedade, da gravidade que é, né? Sim. Bom, e a gente tem um vídeo, eu vou convidar vocês para assistirem comigo também, um vídeo que demonstra muito essa situação do dia a dia no trânsito que a gente falou, né? Da pessoa se sentir muito empoderada ali quando ela pega, ela sai de casa, ela vai pegar a estrada, uma rua, enfim, vai para o trabalho, vai se divertir. Vamos assistir. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E, de repente, ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, um motorista. Hey, Griff! Olha por onde anda, seu idiota! Bom, então é isso que acontece no dia a dia, né? Você viu? Colocou a mão no volante, sentiu o poder. Adoro esse vídeo, o senhor andante e o senhor volante, né? Ele é um vídeo antigo, eu lembro desde de infância dele, mas mostra como é que às vezes um recurso tecnológico ele muda a percepção da pessoa naquele contexto. E aí a gente pode fazer uma analogia até mesmo com o computador, com a tela do celular. As pessoas, por estarem não em um contato direto, mas estarem com uma máquina, estarem com algo que distancia elas um pouquinho da realidade, que media essa realidade, elas muitas vezes adotam comportamentos que são totalmente estranhos. Então a gente pode fazer uma comparação, né, do senhor volante ali aos vários ataques que a gente vê na internet a pessoas comuns, o bullying. Tem uma máquina intermediando isso aí, né? Sim, o cyberbullying. Então a pessoa ela se sente muito protegida naquilo ali, ela se sente um pouco mais corajosa para poder adotar algumas posturas que, infelizmente, não são nada benéficas nem para ela, nem para a sociedade. Wesley falou dessa questão de estar presente ali, de viver aquele momento, prestar atenção ao redor, né? E as multas? Você acha que as multas também, a gente pensar nessa questão, vai doer no bolso ali da pessoa, é a solução para essa questão de tantas infrações? Sim. Muito além das campanhas educativas, do tratamento do ambiente viário, a fiscalização acho que é o maior aliado da redução dos acidentes no trânsito. Tem um estudo que fala que as pessoas só tendem a tomar um comportamento diante da sensação de fiscalização que ela pode vir a sofrer. Então, ela se comporta, ela deixa de beber, por exemplo, com a sensação que ela tem de ser parada numa blitz. Ela deixa de parar num rotativo sem colocar rotativo com a sensação que ela tem de que ela seja fiscalizada. Então, é um pouco austero esse comportamento, mas é o que é o mais eficiente. É o que funciona, então. É o que funciona. Tá certo. Caio, eu agradeço muito a sua disponibilidade em vir participar conosco. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, Ciri. Bom dia. Wesley, você por ter voltado, né? Segunda vez já aqui no programa, não é isso? Sim, foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Até a próxima. E você aí de casa, continue conosco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto já já com muito mais aqui no Manhã da Piedade.